Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Moisés subiu a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés veio, chamou aos anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relembrou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que o tocar o monte será morto, mas nenhuma tocará neste, mas será apedrejado. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, não vos achegueis à mulher. E ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele fogo. Sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. E descendo o Senhor para o cume dos montes Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cume do monte. E Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se acheguem ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu, Arão contigo e os sacerdotes, porém o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Moisés desceu ao povo e lhes disse tudo isso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela tua igreja. Agora, Senhor, toca os nossos corações sensíveis à tua voz. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Todo impedimento, toda distração, toda desatenção, nós repreendemos agora em nome de Jesus.
Deus tinha um plano na vida do pequeno Moisés. E, amados irmãos, todas as pessoas que Deus tem um plano, podem acontecer tribulações, podem acontecer situações adversas que o Senhor guarda e livra da morte. Foi assim com Moisés. Já quando ele no seu nascimento, e ali aquele edito de Faraó, aquela perseguição, sua mãe foi sábia, teve sabedoria, e Moisés ali dentro daquele rio, num cestinho, como as crianças conhecem bem a história, foi parar ali no palácio de Faraó. Foi educado nas melhores faculdades, nos melhores ensinos que a época de Moisés oferecia. Foi um homem preparado no conhecimento dos homens para assumir cargos de importância, quem sabe até o lugar de Faraó, porque ele foi criado no palácio de Faraó. E Moisés recebeu toda aquela criação, toda aquela cultura egípcia, toda aquela carga de conhecimento humano, e ia crescendo Moisés, se formando, tomando corpo, tendo conhecimento de muitas coisas. No entanto, o Senhor ainda o chamara e o sustentara. E ele estava no palácio de Faraó. E mesmo com toda aquela riqueza, mesmo com todo aquele conhecimento humano, Deus estava presente ali na vida de Moisés, instruindo a ele, mesmo nos conhecimentos humanos. Por isso que nós que estamos aqui na igreja, nós não devemos desprezar nenhum tipo de conhecimento ou de lugar ou circunstância que o Senhor permite que nós passemos. Moisés era um hebreu que foi educado na cultura egípcia, como um peixe que foi criado ali fora do seu habitat, como um animal que foi tirado brutalmente do seu convívio natural e foi enxertado numa cultura diferente da sua. Moisés, quando crescia, quando foi ensinado ali no Egito, provavelmente ele aprendeu ali toda aquela cultura de idolatria, daquelas pirâmides, daquelas figuras cheias de ouro, foram criadas ali debaixo de um jugo de idolatria muito grande. Mas ele corria nas suas veias sangue hebreu, de um povo que adorava o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E mesmo ele crescendo longe desse povo, ele foi chamado para servir ao Deus verdadeiro. Por isso você, aonde você estiver, ou aonde você for levado, você é um servo de Deus, você tem um chamado para adorar e servir a Deus na onde o Senhor te enviar, mesmo que seja no Egito. O Egito representa a idolatria, a escravidão, a opressão. Mas Moisés esteve ali por 40 anos, aprendendo tudo aquilo ali, coisas boas e coisas ruins. E, amados irmãos, por uma situação de injustiça que ele percebeu, um abuso, uma coisa muito triste acontecendo com um hebreu, e ele sentiu na sua pele o sofrimento de um hebreu. Mesmo sendo criado no Egito, ele não perdeu o amor ao povo que ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele era hebreu, ele adorava o único Deus, ele conhecia acerca daquele povo. E quando ele viu maltratado um dos seus descendentes, ele matou um egípcio. Cometeu ali uma atitude, um homicídio. E daquele dia em diante, Moisés, que era criado na corte, no palácio de Faraó, começou a ser perseguido duramente por Faraó, seu exército e todo o seu povo. E Moisés, ele foi habitar no meio de um deserto de Midian, quando ele
Jetro. E ele foi apacentar ovelhas. Mudou-se o ofício de Moisés. Sabe, às vezes nós não estamos preparados para mudanças, para notícias diferentes. Nós achamos que vai ser sempre tudo igual. E quando nós somos pegos de surpresa por alguma coisa diferente, nós nos abatemos, nós nos entregamos e nós ficamos extremamente desfalecidos com algumas mudanças que acontecem nas nossas vidas. Moisés, pelo contrário, foi viver no deserto, apacentar ovelhas e ovelhas do seu sogro. Trabalhar já é difícil. Imagina trabalhar para o sogro. Foi o que aconteceu com Moisés. Foi trabalhar para o seu sogro, Jetro. E ali ele começou uma nova caminhada, uma nova escola. Moisés começou a ser ensinado num seio familiar. Casou-se com Zípora, teve filhos, e ele apanhou um pouco na educação dos filhos. Chegou a um ponto decisivo no seu casamento, quando Zípora, sua esposa, o constrangeu e o colocou até mesmo contra a parede, porque Moisés, pela cultura egípcia, pelo convívio com os egípcios, ele deixou de fazer algo muito importante para o povo hebreu. Ele não circuncidou o seu filho ao 8º dia de vida. Sua esposa, que era conhecedora da lei do povo de Israel, dos patriarcas da fé, ela colocou o esposo dela contra a parede, que era Moisés, que se ele não tomasse uma decisão de circuncidar o seu filho, ela mesma o faria ou ela daria fim à vida do seu pequeno filho. Foi severa e firme com aquela decisão a mulher de Moisés. Deus começava uma nova etapa com Moisés. Ensinar a Moisés a viver em família e a respeitar as leis do Senhor. Amados irmãos, tudo que nós aprendemos e praticamos, isso se torna algo muito próprio da nossa vida. Eu tenho falado que não adianta a gente ter um discurso que é descolado da nossa prática. Não adianta a gente falar daquilo que a gente não experimenta ou vive, porque nós vamos viver um evangelho religioso. Nós vamos ser pessoas religiosas que vamos viver uma vida muito superficial na fé. E Deus nos tem chamado para ter experiências reais com Deus. E, amados irmãos, aquelas que têm se entregado inteiramente para Deus, têm experimentado isso. Então, Moisés foi experimentado no seu casamento e a sua esposa, uma mulher sábia, que soube edificar o seu lar e conduzir muito bem a sua vida familiar. E Moisés pôde então entender e praticar a circuncisão, que era uma prática judaica do seu povo, e ali então ele pôde obedecer a lei do seu Deus, o Deus de Israel, que é também o nosso Deus nos dias de hoje. Amém? Então Moisés vai sendo educado, vai crescendo no conhecimento, em maturidade. E Moisés agora com família, ele começa já trabalhando no seu novo ofício, que é pastorear ovelhas. Começou uma nova etapa. Mais 40 anos se passaram. Moisés já tinha 80 anos quando ele sobe ao monte. Não sabemos bem ao certo, está lá em Êxodo no capítulo 3, quando tem a experiência dele com Deus. Moisés, quando ele sobe ao monte e ele vê a sarça ardendo, o fogo pegando, mas não se consumia. E diz a Bíblia que ele ousou olhar para trás. E a curiosidade daquele homem foi muito forte. E, amados irmãos, experiências com Deus exigem de nós também interesse nosso para com Deus. Tem pessoas que não têm mais de Deus nas suas vidas, simplesmente porque não querem ou não se achegam mais a Deus. A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A Bíblia diz assim: buscar-me
19 de Êxodo. Um Deus que impõe limites para a preservação da humanidade. Tem lugares que o Senhor não nos permite entrar, seja para nós não nos corrompermos, seja para nós não perdermos a nossa vida, para que haja preservação de nós. E Deus disse para Moisés: não te chegues para cá, tira as sandálias. Sabe, às vezes eu me pego pensando o que é que Deus tem dito para nós, Igreja Metodista de Vila Maria, nesses últimos dias, quando muito próximo da volta do Senhor Jesus, quando nós vemos todo tipo de irreverência, todo tipo de desrespeito com a casa do Senhor, com as coisas de Deus, palavras das mais diversas, e Deus dizendo para a Igreja Metodista de Vila Maria, para mim e para você: tira as sandálias dos pés, não te chegues para cá. O Senhor tem falado conosco
Experiência com Deus depende muito da nossa dependência uns dos outros. Às vezes nós ouvimos muitas pessoas falando assim: eu não gosto de depender de ninguém. Se depender de mim pedir alguma coisa, eu prefiro morrer. Então vai morrer, sabe? Porque a palavra de Deus nos quer que sejamos pessoas que saibam pedir, que saibam ser humildes, ser simples. Tem pessoas, amados irmãos, que estão morrendo a língua só porque não sabem pedir. Não sabem estender a mão como o salmista Davi, mas não sabem dizer: Senhor, tem misericórdia de mim.
Moisés. Às vezes precisa o sogro falar, a mulher falar, a gente ter algumas experiências uns com os outros para conhecer a Deus melhor. E se a gente for simples, for humilde, nós vamos alcançar experiências grandiosas com Deus. E porque Moisés valorizou essas experiências. Agora no capítulo 19, o texto que nós lemos para a gente encerrar, diz a palavra que no terceiro mês que o povo saiu da terra do Egito, Moisés começou uma campanha de consagração para aquele povo. 3 dias. E o número 3 nós já temos falado, é um número muito específico na
diz a palavra de Deus aí, irmãos, versículo 12: marca em redor limites ao povo. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas querendo viver um evangelho limitado. O evangelho tudo pode, tudo tem nada a ver. Quero dizer para você, há limites, há barreiras. Sabe, o Senhor tem nos chamado para guardar as nossas vidas. O Senhor tem nos chamado para viver uma vida de santidade. E eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque eu estou dentro da igreja metodista e sou pastora dessa igreja, sou membro dessa igreja desde pequena. E se tem uma doutrina que a igreja metodista defende e levanta a bandeira, é a doutrina da santificação. Doutrina bíblica. É se manter santo, guardado para o dia do Senhor. Sabe, as pessoas estão se tornando imundas, se contaminando, mas o Senhor tem um remanescente, um resto. É esse povo que se chama de resto, remanescente. Aqueles que se guardarem fiéis até a volta do Senhor, são estes que o Senhor Jesus vai levar. Amados irmãos, diz que os perdidos serão muitos, serão como a areia do mar. Tenta contar a areia do mar. Sabe, o Senhor tem chamado o povo que vai passar por uma porta estreita. E às vezes eu me confundo na igreja que eu participo, a igreja cristã, se a porta é mesmo estreita, porque a palavra de Deus diz que é estreita, mas as pessoas agem como se ela fosse larga. E diz a palavra de Deus aqui para nós encerrarmos, irmãos. Versículo 22, 21. O Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo. Sabe, tem muita gente dodói, que não suporta advertência, que não suporta exortação. Deus usou Moisés para dizer: desce e adverte ao povo. E qual era a advertência que Deus tinha para aquele povo? Não traspasse o limite. Tem limites. Tem limites para a gente viver, irmãos. Tem lugares que não convém a nós que somos servos de Deus. Tem palavras que não ficam bem na nossa boca. Tem lugares que não convém a gente estar, muito menos trazer para a nossa casa. Tem limites para servir ao Senhor. E amados irmãos, diz a palavra de Deus, para que a fim disso muitos deles não pereçam. A ordem do Senhor é ordem de amor. É para não morrer. É para não se perder no meio do caminho. É para não se achar enganado na casa de Deus. Eu fico pensando naquele dia que o Senhor Jesus voltar. A tristeza de muitos que foram membros de igreja a vida toda, mas não vão se encontrar entre os que são salvos. Ser membro de igreja não é condição de salvação, irmãos. Por isso que a gente tem que atentar para a palavra. E para encerrar, diz aí o versículo 22, também os sacerdotes. Irmãos, a palavra que fala para vocês, fala para mim também. Sacerdote não é melhor que ninguém, não. É até pior. A responsabilidade é maior. O peso sobre os nossos ombros é muito grande. Que bom que tem muita gente estudando para dividir isso aí, irmãos. Porque, amados irmãos, tem dia que a gente não dorme nem acorda, a gente fica preocupado com as vidas. Porque é uma responsabilidade responder diante de Deus por vidas. E diz aqui a palavra: então Moisés, os sacerdotes que se acheguem ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Sabe, irmãos, ser pastora não isenta de ser honesta, de ser verdadeira.